Hoje, 2 de novembro de 2023, encontro de número 146. Desde que nós começamos a realizar esses encontros, nós já tivemos de encontro mais de 13 mil minutos. Mais de 13 mil minutos. Estudando. 13 mil minutos. Muito bem, mas vamos iniciar elevando o nosso pensamento a Jesus, a Deus, Mestre. Quanto temos a te agradecer, querido Jesus. Muito obrigado pelas oportunidades que temos tido na existência do aprendizado, do conhecimento. Muito obrigado, Mestre. Te agradecemos também, Senhor, pela ajuda desses amigos espirituais, trabalhadores na tua seara, que estão sempre junto a nós. Muito obrigado, Jesus. E que possamos, de alguma maneira, de alguma forma, mais nos iluminarmos, para que possamos, no amanhã, termos realizações sublimes, que possam nos colocar onde a luz brilha muito mais. Muito obrigado, Jesus. Queridos amigos, queridos irmãos, Eurípides, muito obrigado por tudo o que tem acontecido, nos ajudado. Muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Antes de nós iniciarmos a nossa tarefa com os nossos slides, nós queremos fazer uma comunicação. Eu até anotei aqui para que não esqueça, porque como os meus alunos estão meio cansados, eles às vezes travam no meio da sinapse. Então, eu escrevi para não esquecer. Ao longo desses dias, desde segunda-feira, nós começamos a sentir mediunidade funcionar. Veja como funciona a mediunidade. Nós começamos a sentir alguma coisa. E depois começamos a receber determinadas inspirações. Sabe aquilo que você está absorvida ou pensando em qualquer um outro detalhe, e surge uma ideia diferente, completamente, que não tem nada a ver com aquilo que você está preocupado em realizar ou fazer? Assim aconteceu. Muito bem. Na terça-feira, isso foi na segunda, na terça eu faço o meu culto, né, no lar. E em fazer o culto, nós recebemos mensagem do amigo espiritual. Não sei qual o espírito, sei que é da equipe de Eurípides Passador, mas não sei quem foi. Não me foi dado para saber. Sei que é da equipe de Eurípides. Mas nós já vínhamos sentindo ao longo da semana esses propósitos. Veja como funciona. E nós vamos então realizar alguns eventos, vamos modificar alguma coisa com relação aos nossos encontros, né, nos nossos procedimentos, naquilo que estamos fazendo e apresentando, a modo de tornarmos um pouco mais dinâmico, né, o nosso trabalho, principalmente com relação a vocês, com relação àqueles que aqui chegam.
né? Porque nós precisamos interagir um pouco mais, nós precisamos nos movimentar um pouco mais. Nós não podemos ficar simplesmente ouvindo, nós não podemos ficar simplesmente escutando. Precisamos interagir, mas é interagir mesmo. E para que isso venha a acontecer, nós recebemos as seguintes orientações. Primeiro, veja bem, falarmos um pouco mais de Jesus. Olha que nós falamos sempre de Jesus, a gente sempre, mas temos que falar mais. Temos que colocar em pauta orientações do Mestre e analisá-las. E para isso, nós vamos intercalar as parábolas de Jesus no nosso estudo. A cada momento, nós vamos colocar uma parábola no quadro e vamos analisar essa parábola, considerando o tempo atual, trazendo essa parábola para hoje. Porque as parábolas, todos nós sabemos, ali estão enredos para serem desenvolvidos ao longo do tempo, né? Diga. Eu estava pensando que eu tenho um pouco de dificuldade do filho pródigo, a parábola que ele fala sobre o filho pródigo. Nós vamos falar, tem mais de 40 parábolas, nós vamos falar de cada uma. Tá. Nós vamos começar talvez pela do semeador. Então, nós vamos ter esse procedimento. Então, por exemplo, em determinado dia, nós vamos desenvolver a parábola e no restante do tempo, nós entramos na pauta do nosso livro. Muito bem. Mas também temos uma segunda posição que vamos, se Deus quiser, tomar. Que é o seguinte: cada um de nós vai, no decorrer do nosso trabalho, trazer um tema para que esse tema seja desenvolvido. Como assim? Como assim? Cada um vai trazer um tema. Aí eu digo: Graça, traga um tema para ser desenvolvido. Muito bem. Aí a Graça, na semana seguinte, traz: olha, eu estou aqui com um tema para ser desenvolvido. Por que eu sinto tanta dor? Ok? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu me encontro tão sozinha? Por que está acontecendo tanta corrupção? Um tema, não importa, passa meu tema e nós vamos trabalhar esse tema com a ajuda dos amigos espirituais. Ok? Então, por exemplo, hoje eu vou escolher uma pessoa para dizer assim: me traga um tema na semana seguinte. Semana que vem você me traz um tema. É fácil, não é? Por que meu vizinho me importuna tanto? Por que eu não me dou bem com meu filho? Por que meu marido é chato? Não importa, seja lá o que for. Porque tudo isso tem análise a ser feita, tudo isso pode ser, nós podemos analisar a respeito, né? Então, de repente, eu digo: Valéria, traga um tema. Ela diz: por que eu tinha tanta ira e ainda estou passando mal com esse negócio? Está rindo? Não tem problema, a gente vai desenvolver. Dentro da doutrina espírita tem explicação para tudo. Não há o que não tenha explicação, certo? Você não pode dizer que de repente uma pessoa está sofrendo, você está sofrendo porque você foi muito mal. Você não pode afirmar, mas você tem campos de orientações e a própria pessoa pode de repente se ligar a respeito. Quer dizer, você pode trazer um tema que diga respeito a você mesmo, ou um tema qualquer que você queira, não importa. Por que no Brasil está acontecendo tanta desgraça? Não tem problema. Por que está essa guerra lá em Israel? Não tem problema. Então, essa
o caminho que nós então vamos nos orientar. Então, a partir da próxima semana, nós vamos começar o nosso trabalho analisando uma parábola de Jesus, analisando uma parábola do Mestre, tá? E após a análise dessa parábola, dependendo do tempo que nós tenhamos, né, dependendo das arguições, enfim, do trabalho que venhamos a fazer na análise dessa parábola, todos nós então damos continuidade ao estudo do livro. Então, os vazios, entre aspas, que ficarem de acordo com as análises que venhamos a fazer do tema que vocês trouxerem, do tema que nós trouxermos, ou da parábola, nós então entramos no livro. Quer dizer, um dia que nós analisarmos a parábola, nós não vamos analisar o tema, vamos analisar a parábola, nós entramos no livro. O dia que estivermos analisando o tema, vamos analisar o tema e entramos no livro. Certo? Por que analisar a parábola? Está me falando o amigo. Por que analisar a parábola? Porque em analisando a parábola, nós estaremos fazendo ligação direta com as energias de Jesus. Olha a importância. A importância não é simplesmente o que vamos analisar, o que vamos fazer. É porque nós estaremos analisando alguma coisa que fora dita pelo Mestre. E nós entramos na corrente fluídica do nosso irmão maior. Essa é uma das importâncias. Por isso, um amigo espiritual nos falou que precisávamos falar mais de Jesus. A gente começa a analisar e vemos que a importância é essa. Tudo porque nós estamos no auge de tudo do planeta Terra. E a gente tem que entrar nesse vínculo. Não é possível. Quem não entrar nesse vínculo poderá sofrer as consequências de acordo com o comportamento que venha a ter. Diga, Valéria. Duas situações. As obras de Joana, eu não me recordo agora, mas principalmente na vida, esse último agora, que acho que é Vida Plena, todo final do capítulo ela sempre cita Jesus, alguma passagem, alguma coisa dita por Jesus. Né? E outra é a questão do filho pródigo. Eu já me peguei querendo punir uma pessoa. Olha só. Porque a pessoa age de um jeito, eu discordo da pessoa e a pessoa se acha que vai conseguir tudo que ela quer porque ela é maravilhosa. Aí eu fiquei analisando assim, peraí. Então é por isso que eu tenho dificuldade no filho pródigo. Porque o pai, o outro gasta tudo e recebe o filho com o maior amor. Aí diz assim, então, mas ele me retornou, eu fico brigando comigo mesmo. Por que eu não tenho que aceitar? Por que eu tenho que punir? Se a pessoa diz que vai ser maravilhoso, qual o problema dela? Ah, não, mas ela fez tanta coisa errada e agora ela acha que tem que ser maravilhoso. Mas por que isso? Aí isso aí, essa punição, sabe qual é o nome? Vingança. Deixa eu dar uma espetadinha. Olha só. Então é por isso que é muito importante a gente aprender a se conhecer. Aí você vai tateando minha querida, quanta coisa inferior ainda na vida. Minha querida Valéria, evangelizar-se é conhecer-se. Por que hoje nós já começamos a interpretar uma série de acontecimentos e de coisas do nosso próprio procedimento de maneira diferente? Porque estamos nos evangelizando, estamos nos conhecendo. Então a gente sabe que precisa realmente despertar um pouco mais, né, para a vida, para a existência, para os assuntos que acontecem, para tudo, enfim. Por que a gente sabe que hoje determinados fatores, determinados problemas, dificuldades que vêm acontecendo, nós já temos a noção do porquê isso? Isso é se conhecer. Aí eu acabo me perdoando no sentido que eu sei que eu não tenho amor. Deixa eu pensar isso, eu não consigo, não, Jesus, olha só, eu não amo ele, não. Eu posso respeitar esse indivíduo. Qualquer ser merece respeito, todos.
A gente tem que ser educado, respeitar, mas aquele amor de perdoar, não, peraí. Respeito, vou mandar coisas positivas. Deus olha por ele porque eu ainda não tenho amor suficiente. Aí eu vou, porque aí, senão a gente fica com aqui, puxa, eu ainda sou ruim. Não pode, porque aí você traz a plutocracia. Você está falando do óbvio. Mas quem é que tem amor a esse sentido, nesse sentido que você está querendo expressar? Ninguém no planeta Terra. Ninguém no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de espíritos inferiores, como eu, você e todos que estão por aqui, em correções de situações passadas. Nós fugimos do caminho reto, fizemos travessuras, erramos demais. Então ninguém aqui tem esse amor. E quem disser que tem, está mentindo, porque não tem. Não tem. Quer que eu diga mais? Nem Eurípides, quando esteve aqui, nem Bezerra, quando esteve aqui, tinham esse amor que você está imaginando. Senão eles não viriam ao planeta Terra. Faço-me entender. Tanto Eurípides, quanto Bezerra, quanto Joana, ainda têm dívidas. Por isso eles estão nos ajudando. Senão eles já estariam em outro patamar. Ok? Por exemplo, que é um fato dessa natureza, está no livro de Manuel Filomeno de Miranda, quando Orion, que veio de esfera superior e se materializou na colônia Redenção, onde vive Manuel Filomeno de Miranda, para orientar os espíritos que vivem naquela colônia, para ajudarem nós que estamos no planeta Terra. Camada superior. Ele se materializou na colônia Redenção. Quer dizer, é um espírito que não precisa mais vir à Terra ou orientar diretamente alguém que esteja encarnado. Ele já orienta uma colônia que está no nível mais alto do que nós que estamos reencarnados na Terra. Amor a nível máximo, extremo, superior, pureza, só lá. Lá tem o amor excelente. Essa excelência só lá acontece. Evidentemente que a cada momento que vai passando, e a mundos mais adiantados que vamos frequentando, o nosso amor vai crescendo, a nossa compreensão aumenta, e então já temos um amor muito maior. Podemos dizer até um tanto quanto sublimado, mas totalmente sublime, só lá. Eu e o Pai somos um. Aí é excelência, né? Mas esse amor, quer dizer, nós ainda vamos ter que caminhar bastante. Mas evidentemente que já assumindo um planeta superior como Júpiter, o nosso amor já é bem maior. Nós já temos uma outra condição. Já podemos até dizer, não, mas eu te amo, porque você já se ama bastante, então você tem para dar. Porque a gente só dá o que tem. É por aí. Então, fique tranquila, você vai chegar lá. Agora vai caminhar um bocado, né? Eu espero que você não tenha que ser exilada. Vai demorar mais ainda. Eu estava me sentindo como, nessa colocação que você fez, eu estava bem me identificando. Porque arrumei uma briga lá com meu vizinho, eu fui morar 3 meses, e agora não tenho nem coragem de pedir desculpas a ele. Muito bem. Uma situação conflitante, aí não consigo amar. No encontro passado, nós terminamos nesse slide, certo? Vamos revê-lo, né? Nós inclusive acho que não chegamos a vê-lo na totalidade. Está na página 50, deste livro, Pelos Caminhos do Entendimento do Espírito. Olha só,
pelos caminhos do entendimento do Espírito. E diz assim, esse trecho desse capítulo, o Espírito e o seu planejamento reencarnatório. Nós temos que ficar muito ligados no planejamento reencarnatório. Pessoal lá de Sacramento, onde a metodologia surgiu, fala demais em planejamento reencarnatório, porque não tem como fugir. É muito importante isso. Nenhum espírito programa uma reencarnação para matar, roubar ou praticar qualquer outro tipo de infração às leis divinas. Quer dizer, um planejamento reencarnatório é sempre marcado com assuntos para o espírito evoluir. Nós é que quando assumimos a matéria, deturpamos e seguimos caminhos indevidos. Ele sempre quer construir o melhor, mesmo nas reencarnações compulsórias e expiatórias. Essas reencarnações que parecem difíceis são dádivas oferecidas pelo Pai, oportunidade de reparação e reajuste com as leis divinas. Então, o que eu estava falando ainda há pouco ali com a Eliana, né? É importante estarmos em contato, é importante estarmos em contato com a nossa programação reencarnatória. E para estarmos em contato com a reencarnação, com a nossa programação reencarnatória, o que é preciso? Já cansamos de falar sobre isso. O que é preciso? O que é preciso para estar em contato com a nossa programação reencarnatória? Preciso conhecimento. Oi? Conhecimento. O que é preciso? O que é preciso? Onde é que está a nossa programação reencarnatória? Onde é que ela está? Fato do Espírito. Na Na memória existencial. E a memória existencial está ligada diretamente a quem? A personalidade. A memória existencial está ligada diretamente à personalidade que estamos assumindo. E para que essa memória existencial esteja viva e estejamos sempre atentos aos nossos procedimentos, o que é necessário? Estarmos com pensamentos positivos, benignos, em ligação com o Evangelho, para termos contato com o nosso guia espiritual, que vai nos ajudar, nos inspirando no melhor a fazer, diante de determinadas situações. Simplesmente isso. É o que eu falava ainda há pouco com a Eliana. Você estando ligada ao Evangelho, pensamentos benignos, a Jesus, você tem a orientação do teu guia espiritual. Quando você se deixa atormentar, ainda hoje de manhã uma pessoa me chegou dizendo que estava atormentada. Eu não vou dizer quem. É porque está faltando isso. Está faltando. Está faltando uma ligação maior com Jesus, com o Evangelho. De repente você começa a assumir tarefas além daquilo que te é possível realizar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E você não faz nenhuma bem. Esse é um grande problema ainda da humanidade. Tem pessoas que querem fazer 1000 coisas e ela não consegue fazer nenhuma delas bem feita. E aí se perde no caminho. E aí vem realmente o conflito. Vem o conflito. O conflito com ela mesma. Por não poder lidar bem com as coisas que quer fazer. Mas porque não tem capacidade. Nós não temos capacidade de fazer 1000 coisas. Você perde o foco. Tem um livro bom para isso? Daniel Goleman, Foco, é o título do livro. Daniel Goleman, Foco. Você tem que ter foco naquilo que você quer fazer. Se você não faz, se você não tem esse foco, você não vai fazer bem feito.
Porque você se perde com uma coisa, com outra. Não, eu preciso fazer isso, mas hoje eu tenho aquilo. Aí você... Ah, me lembrei de uma coisa agora. Você me trouxe o Leon Denis? Ah, tá bem. Hoje ela trouxe o Leon Denis. Eu tenho muita dificuldade com o Leon Denis, eu acho que ele é muito erudito. Eu tenho mais facilidade com a leitura de Joana do que Leon Denis. Para mim, o Leon Denis é muito erudito. Mas você nem é entrega para a atualidade. Você interpretar, né? E outra questão também de... Não é isso que nós estamos fazendo com o Evangelho? Sim. Não é isso que a metodologia, o método de evangelização de espírito está fazendo com o Evangelho? Você tem que trazer para a atualidade. Meu filho, mas eu não tenho essa facilidade. Outra questão também que está muito ruim para mim, eu estou dividida em duas casas. Isso está me deixando muito doido também. Oi? Estou dividida em duas casas. Agora, eu só sei dizer uma coisa, eu não sou mais eu. Pronto. E para você? Eu acho que meu espírito foi... Então você tem que parar e se rever. Então você tem que parar e se rever. Não adianta, você não vai construir a casa e desmanchar a outra. Você não consegue fazer isso ao mesmo tempo. Pois é. Então você pensa, se quer desmanchar, simplesmente você quer construir. Aí, se você quer desmanchar, você continua. Quer desmanchar essa, quer construir a outra, pega a outra para fazer. Não, mas eu também. Depois não pode reclamar, porque você está excedendo a sua capacidade. Isso acontece com todos nós. Eu não posso exceder a minha capacidade. De querer, por exemplo, fazer esse encontro aqui, fazer um outro amanhã lá, fazer um outro amanhã não sei aonde, depois partir para lá. Eu não vou fazer bem. Eu não vou fazer bem. Eu tenho que me centralizar no ponto. Dentro da minha capacidade de absorção, de conhecimento e de execução. Eu preciso conhecer a hospedagem que eu me encontro. Eu sou espírito e poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas se eu fosse um espírito evoluído, com níveis suficientes para isso, eu ainda não sou. Por isso eu estou preso a essa matéria. E eu tenho que conviver com ela. E com ela eu não posso fazer tudo o que eu, espírito, quero. Porque eu estou limitado. Eu estou limitado por quê? Pela minha inferioridade, para que o meu aprendizado se faça e eu amanhã possa fazer muito mais. E eu preciso compreender isso. Então não adianta você querer fazer 1000 coisas porque você não tem capacidade. E na Terra ninguém tem. Você tem que fazer determinadas coisas. E a gente vê isso tranquilamente. A gente vê espíritos completamente desorientados. Políticos que querem ser políticos, mas tem a empresa não sei aonde, tem não sei onde, e não faz nada bem. Daí a gente vê o que acontece. O cara é político, está lá. Mas ele não resolve nada para você. Ele não quer saber do povo. Para que ele é político? Porque ele também não tem tempo, porque ele tem que cuidar da empresa. Então, nós temos que ter a compreensão suficiente. Como espírito, livre da matéria, eu tenho condição de muito maior agilidade. Mas, na matéria, eu sou limitado. Eu sou limitado. Eu, para sair daqui e ir para casa, eu demando tempo. Como espírito, não. Já fui no Japão. Estou no Japão agora como espírito. Ok? Faço-me entender? Estou lá no Japão agora. Estou na China. Mas como espírito. Então, é isso que nós precisamos entender. Quando a gente quer fazer demais, acontece o conflito. Aí começa a ter a perturbação. Começa a ter a perturbação porque você perde um fio. Você perde um fio de evangelização. Você perde esse fio. Porque o Evangelho te ensina que você precisa botar o pé aonde você alcança. Aí vem o problema.
nesse problema e nesse conflito, o que eu faço? Faço isso, faço aquilo, faço outro? Quem vem? Quem vem te ajudar? Quem vem te ajudar? É Ele mesmo. São eles mesmos. Ele chega, opa! A minha oportunidade surgiu. Espeta no garfo e leva embora. E quem é esse que vem te ajudar? É aquele que já quer te prejudicar. É ele mesmo. Ele é que se aproxima, ele é que chega. E você não percebe. Por que você não percebe? Porque você mesmo já se desorientou. Então você não percebe. Ele chega, você não sente, você se perde, aí começa a ficar conflitante e agora, e ele está te ajudando. Perdeu a ajuda do amigo guia espiritual. Ele fica à espera de que você se equilibre para ele poder te ajudar. Porque ele não vai mexer com o teu livre-arbítrio. Ele não tem esse direito. Ninguém tem. Esse é o grande problema. E é aí que nós precisamos estar bem atento à nossa programação reencarnatória. É por isso que eu falo, atento à memória existencial. Você perde o fio com a tua memória existencial nessa condição. Você perde o contato com ela, porque você não recebe nem ajuda do teu guia espiritual. E aí você fica à mercê desse povo que ela falou, os capetas, entre aspas. Nossos amiguinhos inferiores. Aproveita essa oportunidade e agora, vamos. E eles fomentam mesmo. E você não percebe. Por que você não percebe? Porque você está distante do Evangelho. Porque quando você está próximo ao Evangelho, você percebe. Não, mas eu percebi sim. Pois é. Muita tristeza. Então, graças a Deus, percebeu e fez o quê? Depois você me fala. Pedir ajuda lá no freio também. Me ajudaram. Coisa séria, não é? Vamos de frente aqui. Tinha gente me acompanhando. O desconhecimento das leis divinas implica um desconforto para o espírito. Olha aí o que estamos falando. No processo reencarnatório. Esse desconforto é isso. Estamos falando e muito mais. A ignorância é um fator de dor, de revolta, ansiedade, promovendo grandes desvios do pensamento quanto à prova escolhida ou ao planejamento reencarnatório. Tudo que estávamos falando, viu? Está aí. Bateu na tecla. Está aqui. Bateu na tecla. Isso serve para todos nós. Veja bem, desconforto para o espírito. E é isso que acontece praticamente com todos nós em determinados momentos. Não é? A gente se perde com determinadas coisas, fica envolvido com determinadas coisas que não tem nada a ver para a nossa melhora, para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. E aí dá margem a esse desconforto. E esse desconforto atrai o quê? Fluidos da mesma capacidade. Pronto. E aí, e se você não imprime a vontade para sair desse comportamento, você se prejudica cada vez mais. Esse desconforto, né? Até porque tem outra questão também, as notícias que a gente. É lógico, eu não vou dizer a você que eu não vejo as notícias das coisas que estão acontecendo por aí. Eu acho que ninguém tem que enfiar a cabeça na terra e dizer: eu não quero saber de nada. Eu acho que pelo menos tem que tomar conhecimento. Então, às vezes você ouve uma coisa, escuta um negócio que te impacta. Então, esse desconforto já acontece, aquela notícia chega para, meu Deus, mas para que está desse jeito? A gente entende tudo isso, mas naquele momento aquilo impacta você. Aí as coisas vão se acumulando na questão do seu comportamento. Aí vem uma tristeza, um desânimo. Ai, meu Deus do céu, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso ser útil? Aí é por isso que dá esse desconforto.
Essa O perturbação desconforto é tudo vai isso que você está acontecer. falando. É toda essa situação que o ser acaba se vendo envolvido. Agora, não culpa os irmãozinhos, não, tá? Oi? Não culpa os irmãozinhos inferiores ou necessitados, não tem Não, mas eles não são culpados, A não. culpa é minha, não é deles. Tudo que acontece conosco, a culpa sempre é nossa, não é de ninguém. Se alguém te atropelar ali no meio da rua, a culpa não é de quem te atropelou, não, é tua mesmo. Sim. Eles só aproveitam a oportunidade. Quando aquela bala que eles dizem perdida atinge alguém, a culpa não é de quem atirou, não. É do próprio que recebeu a bala. Porque ele estava em condições de receber aquilo, senão Deus não deixaria acontecer. Então tudo que nos acontece, a culpa é nossa, não é de ninguém. É sempre nossa. Sempre, 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 em quaisquer situações. Não tem como fugir. Eu estava lá tão quietinho no lugar, de repente veio uma pedra que caiu na minha cabeça. Quem mandou essa pedra? Quem mandou não interessa, mas que a culpa é tua, senão a pedra não cairia na tua cabeça, tu estava merecendo essa pedrada. Não tem como fugir disto, porque nada nos acontece que nós não mereçamos. Senão Deus seria injusto. Onde estaria a justiça de Deus se alguma coisa nos acontecesse que nós deixássemos de merecer? Você sabe que eu até pensei numa questão de um teste. Vamos ver como é que essa criatura age. Oi? Pensei em teste. Ah. Vamos mandar umas coisinhas para ela para ver qual é a atitude dela. O que ela vai fazer, que tipo de sentimento ela vai ter. Também isso, também. Passamos por testes. E o teste vem. E o teste se mexe contigo e você se deixa levar pelo pior do teste, você está lascado também. Tem que passar no teste. Não pode deixar se levar por ele. Aí que está o grande problema. A provação, as provas estão constantes, principalmente na época atual. Todos nós estamos passando por provas seguidamente. Que comportamento temos? Como é que nós lidamos com isso? Não tem como fugir. Nós estamos num processo final. No processo final. Os amigos espirituais nos falam sobre isso. Não é? Para ver, nós estamos num processo final para saber qual casa, para que casa nós iremos. Aonde nós iremos viver a próxima existência. É isso. Não, mas eu não estou tão ruim assim, eu vou viver na Terra, sim. Você vai viver na Terra. Mas a Terra vai continuar tendo lugares melhores, lugares piores, no nosso entendimento, no nosso linguajar, não é? Como tem hoje, não é? Hoje nós estamos no Brasil, não é? Mas poderíamos estar em Israel, na faixa de Gaza, na Etiópia, no Afeganistão. Mas de repente, também, nós estamos no Brasil, no Rio de Janeiro, mas poderíamos estar em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, lá onde as enchentes estão arrasando com tudo. Amazonas está Nós estamos aqui. Mas a gente tem uma noção por que isso está acontecendo em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. São espíritos merecedores daquela situação para o despertamento. Né? E principalmente espíritos que viveram muito tempo na Europa fazendo o que não deviam, que reencarnaram lá naqueles estados, principalmente no Rio Grande do Sul. Nós sabemos disso. O Sul está querendo se separar do Brasil. Então, não é? Quantos deles não estão pensando que é se desvencilhar do resto do país? Então está bem visto qual é o desconforto para o espírito no processo reencarnatório, quando ele acontece. Evidentemente que cada um de nós, todos nós já tivemos desconforto dessa ordem e esperamos não termos mais adiante, esperamos não ter mais, pelo menos não de forma acentuada, né? Estamos em um aprendizado, é provável que em um momento ou outro possamos vir a ter esse desconforto, mas que não deixemos que ele cresça, né? Fica pequenininho e vamos eliminar. Opa, isso aqui não, comigo não. E colocar a vontade para sair da situação. E agora nós vamos falar da Joana. Pronto, ela falou da Joana, está aí a Joana. Está no livro Autodescobrimento. Eu gosto muito desse livro. Uma busca interior. E nós vamos
fazer algumas citações, justamente no capítulo 6, no processo da reencarnação. Vamos ver o que diz Joana. É natural que o processo da reencarnação encontre nos genes e cromossomas as matrizes fixadoras das necessidades de reparação da criatura. Nós já vimos isso. Renascendo em clãs que lhe propiciarão pelo mapa genético, olha o mapa genético aí, olha os recursos orgânicos para o desiderato. O que ela está dizendo? Tudo que nós já vimos. Mapeamento genético, os genes, o que o nosso organismo é preparado para a reencarnação que estamos tendo nesta existência. É tudo isso que Joana está dizendo. Agora, uma coisa, Joana não falou isso? Por que precisou vir Eurípides para nos mais esclarecer? Ele veio trazendo mais conhecimento. Pois é a metodologia que Eurípides trouxe para dizer a mesma coisa. O problema é a metodologia. O que significa classe? É a pedagogia, porque a pedagogia da evangelização de espíritos foi feita por quem? Quem fez? Pestalozzi. A metodologia da evangelização de espíritos foi feita por Pestalozzi. Eurípides chamou Pestalozzi para fazer a pedagogia. Está no livro. Senhor Quaresma, clãs. Eu nunca entendi o que significa clãs. É num local, na tua ambientação reencarnatória. A ambientação reencarnatória que você vai nascer. Uma sociedade. Pode trocar aqui, renascer em ambientação reencarnatória. Pode fazer, pode colocar. Não entendi. O local, ali, naquele meio, naquele grupo, naquela família, naquele lugar. Né? É isso aí. Então vejam, isso que Joana está nos mostrando é tudo que nós já estudamos. Os genes, os cromossomos. Por que vai para o mapeamento genético? Não é depois de feito o fato do espírito, né? Quando o fato do espírito é realizado, após essa realização vai ser feito o planejamento reencarnatório, o mapeamento genético, preparando o teu organismo para aquilo que você vai vivenciar quando estiver reencarnado. Então, o corpo que esse espírito que está hospedado na graça, que chama-se graça, não é o mesmo corpo que está com a índole. São corpos diferentes. Não há semelhança interior alguma. Pode haver semelhança de aparência e de tanto, mas isso não quer dizer nada. É completamente diferente. As moléculas que estão aí não são as mesmas que estão ali. São diferentes. O fígado tem um determinado trabalho ali, aqui tem outro. Funciona assim. O coração ali é de uma maneira, aqui é de outro. Ali funciona melhor, aqui tem um probleminha. Porque é de acordo com as necessidades da programação reencarnatória. De acordo com a necessidade que o espírito tem que vivenciar, com a necessidade daquilo que ele precisa resolver. Então ele tem a ferramenta adequada para a vivência que terá. Não tem como fugir disto, senão todos seríamos iguais, tudo no mesmo corpo, tudo adequado. Esse aqui é o padrão, faz tudo igual, tá? Como acontece na nossa fábrica. Vou fazer fábrica de copo, vamos fazer 500 mil copos desse aí, então bota lá, 500 mil copos, tudo igual. Aí não haveria evolução, né? Igual na aparência, porque se você for contar os átomos que existem em cada copo, vai ver que está diferente. Até aí, mas isso não cabe dentro do que precisamos, da maneira como tratamos as coisas materiais.
Para nós, todos os copos iguais àqueles são iguais. Mas se nós vamos verificar, são diferentes. Porque nós não temos essa sensibilidade, nós não temos ainda na Terra essa sensibilidade de colocar, não, esse copo daqui vai ter 3 trilhões de átomos, então tá, aquele também 3 trilhões, não temos. Os nossos equipamentos ainda não têm essa fidelidade, essa sensibilidade, porque também nós não temos, inferiormente nós não temos essa capacidade, essa qualidade. Faço-me entender? Um dia, em um mundo que formos habitar, eu quero essa peça daqui com 300 mil átomos. Simplesmente, você vai ter 300 mil átomos em todas elas. Mas quando a nossa inteligência for capaz de construir maquinários, máquinas capazes de realmente produzir dessa forma. Faço-me entender? A precisão em tudo vai acontecendo conforme o nosso nível evolutivo. Esse é um detalhe. E a gente precisa ir se aprofundando nisso. Conforme mais nós formos conhecendo, mais formos evoluindo, nós vamos tendo condição de fazer as coisas realmente da melhor forma possível. Vamos em frente. Aqui com Joana ainda. O perispírito modela o organismo de que o espírito tem necessidade, equipando-o com os neurotransmissores cerebrais capazes de refletir os fenômenos resgate indispensáveis para o equilíbrio. O que eu estou falando aqui? Observe, o perispírito modela o organismo de que o espírito tem necessidade. Nós sabemos, né, que o nosso corpo tem como modelo o perispírito. Ele está, né? Sabemos disso. Equipando-o com os neurotransmissores cerebrais capazes de refletir os fenômenos resgate indispensáveis para o equilíbrio. O que seriam os fenômenos resgate? Como é que a gente pode entender isso? Os fenômenos de resgate são as provas que temos que vivenciar. Então, tem que ter um mapeamento. Aonde estariam esses fenômenos resgates? Estou pensando aqui no mapeamento genético. Oi? Observe o detalhe. Tem necessidade, equipando-o com os fenômenos, com os neurotransmissores cerebrais capazes de refletir os fenômenos resgate indispensáveis para o equilíbrio. Como é que a gente pode tratar isso? Como é que você mantém o seu equilíbrio? Materialmente, para nós nos equilibrarmos, como é que a gente fala? Eu costumo me conectar com Deus através da oração. Eu acho, no meu entendimento, o único meio de eu conseguir me conectar com Deus é através da oração. Pois é, para manter o equilíbrio, né? Nós procuramos nos acalmar, não é isso? Procuramos ficar tranquilo, procuramos o entendimento, né? E aí a gente procura se equilibrar. Muito bem. Materialmente falando, nós estamos aqui materialmente falando, ok? Falando na linguagem popular. Mas, aqui, equipando com os neurotransmissores cerebrais capazes de refletir os fenômenos resgate, preste atenção, fenômenos resgate indispensáveis para o equilíbrio. Nós estamos falando da memória existencial, ok? Porque se você age realmente dentro da tua memória existencial, o teu equilíbrio é mantido, porque você vai fazer o melhor que está no teu planejamento reencarnatório. E se nós seguíssemos o planejamento reencarnatório a fio, nós nos manteríamos equilibrados, porque ele foi preparado para isto. Ali no planejamento reencarnatório não encontra-se nenhuma maldade,
não encontra-se nenhum desvio, é tudo para melhor, é tudo para o melhor do espírito. Então, ali nos neurotransmissores não está vinculado o mapeamento genético. É claro que está no mapeamento genético. Mas então, por isso que eu Com pensei certeza. no mapeamento genético ali, ó. Pois é. Equipamento com os Pois é, mas é o que eu estou falando, querida. É o que eu estou falando. Isso aqui é um mapeamento genético. É justamente isso. É justamente isso. Olha aqui. Perispírito modela o organismo do espírito. E aonde é feito esse mapeamento genético? Não é na espiritualidade, de acordo com o fato do espírito? Fato do espírito, mapeamento genético, planejamento reencarnatório. E o mapeamento genético vai dar origem a quê? A esse organismo que você está utilizando. Os neurotransmissores, tudo foi programado, está ali. E aqui é onde vai funcionar o mapeamento genético, a memória existencial, perdão. A memória existencial é que vai movimentar da melhor forma isso aqui. Vou fazer Olha aqui, neurotransmissores cerebrais capazes de refletir. Observe, refletir os fenômenos resgate. E vai refletir de quem? Do espírito. Então ele vai receber o refletir vem do espírito para o cérebro. Aqui, os neurotransmissores são cerebrais. É onde você, espírito, vai atuar. Por isso, refletir os fenômenos resgate. Aquilo que você necessita fazer. Aquilo que você ficou programada para fazer. Então, o espírito vai refletir no seu cérebro, onde estão os neurotransmissores, aquilo que você deve proceder, aquilo que você deve fazer de melhor. É justamente a memória existencial. É o que Joana está nos mostrando. Entendeu? Eu pensei agora no organograma, botando mapeamento genético, memória contínua, memória existencial, não ver assim e botar cada tópico, botar um exemplo. Eu vou tentar fazer. Vou trazer para você dar uma olhada. Aqui não tem a ver com memória contínua. Esquece a memória contínua. Aqui não tem a ver com memória contínua. Aqui tem a ver com o processo reencarnatório. Aqui tem a ver com o teu planejamento reencarnatório. A memória contínua já foi utilizada. Ela está aqui o que precisava. Não tem mais nada a ver com a memória contínua. Os fenômenos resgates, esses fenômenos resgates já foram extraídos da memória contínua, aquilo que te é possível nesta existência. Por isso está na memória existencial. Por isso fez parte do teu planejamento reencarnatório. Me faço entender? Os fenômenos resgate, esses fenômenos resgate, é justamente o que está na tua memória existencial, o que está no teu planejamento reencarnatório, aquilo que te é possível nessa existência. Fala, Denise. Então, quando a gente está vivendo um conflito, quando a gente está vivendo um conflito, e que de repente a gente não sabe que decisão tomar e você entra em prece, em oração, pede ajuda ao mentor, ao guia espiritual, e nos vem uma intuição, vou dizer assim, nos vem como agir. Aí seria esse resgate, esse fenômeno de resgate que está na nossa memória existencial, que nos faz agir de acordo com aquilo ali que a gente está vivendo. Perfeitamente. É possível que seja o que você está dizendo, mas também é possível que você de repente tenha provocado um conflito que não tem nada a ver com a tua memória existencial. Que não estava no teu planejamento reencarnatório. Nós fazemos muitas coisas fora completamente do planejamento reencarnatório pela nossa inferioridade. Nós podemos promover um conflito que não se fazia necessário.
Mas pode ser que você esteja vivendo um conflito dentro de um determinado grupo, pelas suas necessidades já estava previsto que iria alguma coisa acontecer daquela forma, daquela maneira. Isso é possível também. E é possível que você busque na tua memória existencial o melhor caminho para a solução. Também é possível. Não podemos afirmar, né? Porque não sabemos da memória existencial de cada um, de como o planejamento fora feito. Mas a gente pode começar a tirar a dedução. Agora, quem pode tirar e conseguir a melhor resposta é a própria pessoa. Você, no caso. Eu estou falando isso porque, assim, todos os dias a gente vivencia uma determinada situação. Então, eu vivenciei uma situação que me colocou nessa condição aí. Então, no mesmo momento, eu tive a reação de pegar, no caso, o telefone e de resolver aquilo ali, acabar com aquele conflito. Perfeitamente. E hoje já está uma outra situação que já deveria estar existindo antes. Tudo é possível, mas veja bem, como Joana coloca, capazes de refletir os fenômenos de resgate. Sim. É justamente aquilo pelo que você precisa passar. Quer dizer, mas tem aquelas situações que nós provocamos. Sim. Não havia necessidade de passarmos por aquilo. E de repente eu chuto a pedra. Né? Eu piso no cocô. Faço-me entender? Eu piso onde não devia. Chuto a pedra. Quer dizer, isso não estava. Não era um resgate necessário. Mas eu me desorientei e fiz o que não havia necessidade. Então eu vou ter um problema pela frente que não estava no meu planejamento reencarnatório. Não vem a ser um fenômeno resgate. Eu criei mais esse problema para mim. Mas é exatamente isso. Eu estava criando um conflito desnecessário e eu não estava conseguindo ver que eu estava criando aquele conflito. Perfeitamente. É possível. E veja bem, a nossa querida irmã a Joana coloca, veja bem, equipando com os neurotransmissores cerebrais capazes. Então, a nossa caixa cerebral, ela é capaz de refletir todos esses resgates que nós precisamos resolver. E é justamente aí a memória existencial. Quer dizer, o organismo, ela está dizendo que todo o organismo foi preparado para a existência e para aquilo que você está para aquilo que é possível resolver, para os problemas que você terá que resolver. Agora, existem aqueles que nós criamos, né? Fugimos dos princípios devidos e criamos uma série de problemas. Saímos da nossa memória existencial, entre aspas, né? Para fazer um besterol. Aí não tem jeito. Aí é fora desse contexto, né? É alguma coisa a mais que criamos indevidamente. E aí resolver agora. Vai lá, Quaresma, resolve essa porcaria que tu fizeste aí. Quem mandou tu fazer isso? Né? Quer dizer, por isso, indispensável nós conhecermos os nossos limites também. Porque quando a gente foge dos nossos limites de compreensão, de entendimento, queremos buscar além, a gente tropeça. Não tem como. Veja quais são os limites, quais são as tuas possibilidades dentro do contexto que você está vivendo. Quais são as tuas possibilidades? Até onde eu posso ir? Se você não pode ir no Japão, vai ser uma terra muito grande. Não tenta ir no Japão, porque aí você vai se complicar. Vai ficar perturbado, vai ter conflitos existenciais. Esse é o grande problema. Aliás, eu estou com um livro aqui, Conflitos Existenciais. Está aqui, está ali, no pacotinho. Mas como a gente vai se dar conta dos nossos limites? Oi? Como vamos nos dar conta de nossos limites? É muito difícil isso. Estamos sempre achando que podemos. Como você vai dar conta dos seus limites? Estudando evangelização de espíritos. Nós já falamos disso aqui. Você fez um processo reencarnatório. E nesse processo reencarnatório,
Foi dado a você os limites que você deveria ter. A cada um de nós. Nós é que por indisciplina e deseducação extrapolamos-nos. E aí temos os problemas. Quando nós estudamos aqui o planejamento reencarnatório, foram mais de 200 slides, esses limites foram dados para nós, pela metodologia. Então você vai estudar o fato do espírito, planejamento reencarnatório, memória existencial, né? Mapeamento genético, tudo isso te dá os limites. Agora é preciso conhecer. É como eu falava inicialmente aqui conosco, né? Quando estávamos conversando, né? Se você entra no fundamental e quer fazer prova do vestibular, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque você vai questionar todas as questões e não vai ter como alguém te mostrar o caminho. Porque você deixou uma lacuna do fundamental para fazer prova do vestibular. E o meio, como é que fica? Esse é o grande problema. Para que nós venhamos a conhecer determinada coisa, é preciso que nós sigamos o caminho. Não tem como ser diferente. Fala-nos Kardec, se não me falha a memória, na introdução 8, está lá escrito isso no Livro dos Espíritos. Introdução 8, está lá. Não tem como fugir disto. Quando nós fugimos, nós começamos a tropeçar pelo caminho. Aí a gente quer, muitas vezes, conhecer determinadas coisas, mas nos falta alicerce para entender o que o outro está explicando, como é mesmo. E você fica no caminho, você não consegue captar, porque te faltam elementos para que você possa realmente engrenar aquilo. Esse é um grande detalhe. São falhas que nós temos e precisamos corrigir, cada um de nós. Muito bem. Recordando, nós já estávamos recordando, né? Para melhor ativar a compreensão. Para melhor ativar a compreensão. O Consolador, Gênesis. Nós já vimos isto, nós já passamos por esses detalhes, mas aqui é uma recordação realmente. As combinações de genes, tudo isso está no DNA de cada um de nós, aconselhadas pela genética, podem imprimir no homem certas faculdades ou certas vocações. Observe em detalhe. O que está implícito ali? O que está implícito naquilo dali, naquela pergunta que ali está? As vocações. Oi? Se as vocações é um planejamento. Em que área que eu vou atuar, não é isso? Não faz parte do planejamento? Sim, perfeitamente. Que aí vai depender da área que eu vou trabalhar, as minhas vocações. Faz parte do planejamento, ali está implícito, né? O mapeamento genético, tudo isso está ali. Né? Nós já sabemos disso. Né? Tá ali. As combinações de genes aconselhadas pela genética podem imprimir no homem certas faculdades ou certas vocações. Olha quanto tempo está se falando de planejamento reencarnatório. Podem imprimir no homem certa faculdade ou certas vocações? A combinação de genes? Imprime no homem? Sim. Alguns cientistas da atualidade, observem os detalhes, hein? Alguns cientistas da atualidade proclamam essas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade é atributo da individualidade espiritual. Então você pode mexer com o genes de quem quer que seja para imprimir nele determinadas vocações, determinados conhecimentos, porque você não vai conseguir, porque está no espírito. Não tem como. Não tem como. Você vai mexer na matéria, mas esses atributos estão no espírito. A vocação, você mexendo na matéria, você vai fazer que o espírito conheça mais? Não tem como. Não tem como. Faculdade é atributo da
individualidade espiritual inacessível aos seus processos de observação. Os cientistas, quando mexem nos genes, não observam isso aqui. Ele pode mexer no gene, pode mexer daqui e dali, porque não vai fazer com que você tenha, né, certas faculdades ou certas vocações, porque isso está no espírito. A vocação de ser melhor ou pior está em você, espírito. O conhecimento que você passa através da tua matéria, do corpo, está em você, espírito, não está na matéria. A matéria foi construída para você usar, como uma máquina que fabrica copos foi construída para fabricar copos. Se você botar lá na máquina que fabrica copos, massa para fazer macarrão, ela não vai fazer. A matéria, o corpo que eu uso, foi construído para o espírito. Eu, espírito. Eu me lembrei agora, quando às vezes o médico faz lá um exame e detecta um determinado tipo de doença do bebê que vai nascer. E eles conseguem atualmente fazer uma cirurgia mesmo no ventre da mãe. Mas aí eu estou pensando aqui, mas isso aí é na questão orgânica, que ele pode mexer e alterar, fazer com que aquela criança não tenha determinado... Um órgão que realmente de repente não estava bem, que pode ser até um processo, uma prova para o próprio espírito ou para os próprios pais, né? Pela expectativa que cria, pelo estado emocional, enfim. Isso não mexe com a vocação. Sim, é isso que eu estou pensando, né? Nem com as faculdades do espírito. Não tem como. Não tem como. É físico. Faculdade e vocação é conhecimento. E o conhecimento não está na matéria, está no espírito. Faculdade e vocação é conhecimento. E isso está no espírito. Quer uma prova disso? Pianista. Não? Quer uma prova disso? Vai no cemitério hoje e conversa lá com o defunto. Não tem espírito ali, está só a matéria. Conversa com ele. Assim, não, a matéria vai te dizer alguma coisa? Hoje é um dia excelente para fazer essa. Não tem como. Entende? Então não tem como. Os cientistas podem mexer na matéria, de maneira que for. Não, vou fazer com que essa pessoa aqui conheça melhor, faça tudo melhor. Não vai acontecer. Porque está no espírito. Ele pode mexer na matéria, mexer no gene, meter DNA, faz o que quiser, mas não vai acontecer. Não tem como. Seguindo aqui, cadê? Seu processo de observação. Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais. Todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial, em se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. Não tem como mexer. Então veja, mais uma vez, está demonstrando o processo reencarnatório, o planejamento reencarnatório, o fato do espírito, para que esse corpo foi construído. Mais uma vez está implícita essa demonstração pelo nosso querido Emmanuel, que já está desencarnado. Não sei o que ele está fazendo, qual é o seu papel. Está encarnado. Está encarnado, está encarnado. Falei desencarnado? Não, encarnado. Está encarnado, Precisa dele aqui. É que eu estou falando tanto de desencarnação, aquele é encarnado. Não sei o que ele está fazendo nesse momento, nem aonde ele está. São Paulo. Já está por aí. É em São Paulo, escondido. Tem uma porção de histórias aí que eles inventam na internet, né? Que é aquele outro. Não. Então vejam, os genes, tudo isso é preparado. Mas mais uma confirmação de que o mapeamento genético é feito e acabou. Você pode mexer e você não vai alterar aquilo que está na vocação do espírito. Você pode, inclusive, prejudicá-lo.
dele não poder mais movimentar como gostaria de movimentar, porque a matéria foi mexida. Faço-me entender? Você tem uma máquina, eu vou trocar essa peça daqui, vou botar essa outra. De repente a máquina não faz mais o mesmo trabalho, porque aquela peça não é a peça que deveria estar naquele lugar. Aí a máquina não vai fazer, e a pessoa que vai operar a máquina não vai ter condição de fazer, porque aquela máquina faça aquilo que ela fazia, porque a peça foi alterada. É isso que pode acontecer. De repente você vai lá e o geneticista lá mexe, aí você, espírito, não tem mais condição de ter aquela atuação que gostaria de ter. Uma forma bem grosseira de falar sobre isso, né? De repente você é uma pessoa que escreve muito bem, escreve bastante, mas aí o geneticista acha que tem que mexer no teu braço, aí tira o antebraço dele, aí tira, acabou. Você, espírito, sabe escrever muito bem com aquele corpo que você tinha, mas agora você não tem um braço, você não vai escrever. Você é Porque ferramenta. foi mexido no teu corpo. Então pode acontecer, alterar, mexer no teu DNA, e você não ter mais condição de ter aquelas expressões que você teria, e que você veio capacitado para isso, porque a tua máquina foi mexida, adulterada. Aí a gente entra nas cirurgias plásticas pela vaidade. Quantas tem desencarnado aí, né? Vai lá aspirar a gordurinha. Mexeu com onde não devia. Tira, bota esse meu bumbum maior. Aí, né, não dá certo, o bumbum incha, e vai lá, tem que tirar tudo e fica com o bumbum pior do que estava. A barriga pior do que estava. E aconteceu, quando não morre. Lá. Quando você vai fazer uma cirurgia plástica para correção de um determinado problema que isso aconteceu, tudo bem, vou corrigir. Mas quando você vai pela vaidade, aí é problemático. Mas vamos em frente aqui. Aí, esse é o caminho. Está vendo aí os gênios? Estão aqui, ó. Estão aqui. São DNA. Quem quiser saber mais a respeito disso, por favor, matricule-se no curso de medicina. Gene, na definição genética clássica, é a unidade fundamental da hereditariedade. Mas essa hereditariedade, ela também pode ser mexida. Porque de repente, a Ingrid precisa reencarnar em uma família. A Ingrid não, a Ingrid já está reencarnada, né? O espírito que está ali precisa reencarnar em uma família, em uma determinada família. Mas essa família tem uma predisposição cancerosa, digamos assim. Mas esse espírito não precisa ter essa predisposição. Então os amigos espirituais vão atuar nesse momento e essa hereditariedade não irá acontecer. Isso também se dá, ok? Cromossomos são estruturas compostas de DNA que por sua vez carregam os genes de um ser vivo, responsáveis por definir as características físicas particulares de cada indivíduo. O DNA, ácido desoxirribonucleico, é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo. Toda célula é composta por isso aí. Todas elas têm isso. Todas. Ok? Por isso é que pode verificar DNA no fio de cabelo, numa saliva, na ponta do dedo, na unha, porque todas as células estão carregadas com as características, com essas características. Ok? Tudo bem. Maiores detalhes, só fazendo aquele processo que eu falei. Curso de medicina. Não é por aqui. Ou é por aqui? É por aqui. O conhecimento, a cultura, as conquistas tecnológicas da humanidade, no momento, duplica-se a cada 4 anos. Isso falou Joana em 1995.
Ok? 1995, o conhecimento, a cultura, as conquistas tecnológicas da humanidade, no momento, duplica-se a cada 4 anos. No momento, em 1995, hoje isso já está bem mais acelerado, constituindo um imperativo pesado para a criatura acompanhar e assimilar as novas informações. Observe detalhes. No entanto, no limiar do próximo milênio, essas aquisições serão de tal monta que se fará a duplicação em apenas 20 meses. No limiar do próximo milênio, milênio que nós já estamos. Essa duplicação em apenas 20 meses. Mas como nós já passamos do limiar, nós já estamos com 23 anos além, não é? Já não é mais isso, é muito mais. E ainda assim, há quem queira permanecer no comodismo, naquilo que ontem, não, mas ontem eu fazia assim, vou continuar fazendo, então continua mesmo, não para não, continua fazendo assim. Vai ter um lugar especial para você continuar fazendo assim, não tem problema algum. Deus não tem pressa. Agora você deveria ter pressa para sair para um lugar melhor, para ter um pouco mais de paz. Então aprenda, atualize-se. Eu canso de falar em atualização, as pessoas já devem estar com a paciência lotada comigo de não falar em atualização, porque não tem jeito. É só olhar o que está acontecendo no mundo. Não precisava nem Joana falar, era só olhar. Mas Joana já vinha alertando. Joana alertou-nos em 1995. Olha aí. E ainda assim, Deus me perdoe, tem espírito que não leu, nem lê, ele leu, ele não leu, e se leu também passou batido. Não adianta ler e não aplicar, não adianta ler e não entender. Não entendi, então vou perguntar quem entenda. Eu faço assim, eu sempre fiz assim na minha vida, até na minha vida profissional eu fiz sempre assim. Eu não sei como é que é isso, eu vou perguntar, eu quero saber. Não tem vergonha de perguntar. Se eu não sei, por que eu não vou perguntar para conhecer? Ocorre então que o homem e a mulher, que se não renovem e se não adaptem ao processo da evolução, ficarão ultrapassados, permanecendo obsoletos. Está cheio de obsoletos. Eu conheço muito deles. Vocês também devem conhecer. Está cheio de ultrapassados, obsoletos. Eu conheço. Principalmente aqueles que vão fazer palestras em casas espíritas. Problema sério. Eles não gostam quando eu falo, mas eu falo, porque é uma realidade. Tem que sair disso, alguém tem que falar. Está aí. Não sou eu quem estou dizendo. Eu canso de colocar esses detalhes no meu Face. Eu coloco mesmo. Estou sempre colocando essas palavras de Joana, para ver se desperta alguém. E falo, onde eu posso falar, eu falo. E falei muito. Hoje já não falo mais tanto para as casas por aí, porque eu tenho outras atribuições. Então, fiquei tolhido desse comportamento. Eu escuto muito algumas pessoas dizer que a Terra é plana atualmente, né? Aí eu li num livro, inclusive um livro que você me emprestou, sobre magnetismo, desde 1332 já se sabe que a Terra não é plana. Aí eu fui fazer a conta, 690. Tem gente que diz que a água vai acabar. Você acha que a água vai acabar? A água que está no planeta continua no planeta. Agora em situações diversas, não é? Você pode usar ou não pode usar dentro das nossas necessidades, mas a água nunca acaba. A água não vai acabar nunca. Tem gente que diz que a água vai acabar. É como se tivesse uma redoma, tudo que está no planeta continua no planeta, a terra, a água. Não tem como. Pode ficar cada vez mais contaminado por causa do. E é o que o homem de repente faz, né? Ele suja bem a água, depois tem que construir, né, empresas para limpar a água para ele poder
retornar, sujar tudo de novo. Né? O rio está lá com aquela água maravilhosa. Aí ele vai lá e suja a água. Aí ele vai lá, tira a plantação de perto daquela fonte, aí a fonte começa a secar. Porque ele destruiu o ecossistema daquele. Isso faz parte da ignorância, né? A irmã da Ilga, a Maria mora em Portugal. Ela já mora lá há algum tempo. A Ilga foi visitar, ela deve ter uns 4, 5 anos, não sei, não lembro mais. Aí ela disse assim: Maria, quanto peixe aqui no canal. Ela nunca tinha visto. Não tinha peixe passando por aqui. Agora ali, ó. Aí, porque a água lá é clarinha, tudo clarinho, tudo limpinho, não é poluído como é aqui, né? Maneiro, sabe pelos canais lá, os rios, como é que são limpinhos. E aqui o peixe está lá, daqui a pouco eu estou juntando com o peixe de grana, aqui não vou ficar mais não, vou embora. Aí ele reclama que não tem mais onde pescar. Mas deixa eu falar que ele próprio sujou a porcaria da água que estava ali. E ele reclama do outro que está sujando, mas ele próprio fez a porcaria. Então está aí, não é? Então você trate de, né, se renovar sempre para não se tornar ultrapassado e nem obsoleto. Uma coisa obsoleta é que não presta mais, né? Materialmente falando, mas obsoleto daí não funciona mais. Tem gente assim. Nem para reciclagem. Tem gente ainda usando o bibliógrafo alto. Brincadeira, né? Tem. Enfim, faz-se necessária a coragem de os indivíduos, no contínuo desafio da evolução, periodicamente reciclarem-se, reconhecendo-se ultrapassados no contexto da sociedade, ora eminentemente tecnicista e imediatista. Observe o detalhe: reconhecendo-se ultrapassado no contexto da sociedade. Por que reconhecendo-se ultrapassados no contexto da sociedade? Porque a evolução do planeta não para, seja nesse ou em qualquer outro mundo. Então, ele está vendo a coisa acontecer, mas e aí não faz nada. Os espíritas estão vendo a evolução acontecendo no mundo material, no planeta, né? TV a cores, tem 4K, tem mais não sei o que, é a velocidade da internet, é a internet, mas ele continua olhando o Evangelho da mesma forma que olhava em 1940. Pode? Pode? Pode. Claro que não pode. Cada um tem que despertar, né? Está aqui. Quem fala isso não sou eu. Eu adoro esse trecho aí da Joana. Eu adoro isso. Porque mexe diretamente comigo. E aí eu sinto vontade de falar. E quando eu falava isso nas casas das pessoas, eu via uma galera um pouco assim lá, eles fazem assim, né? E condenam. E aí, não chama mais o Quaresma aqui não. Porque o Quaresma não aparecia mais, porque não vai. Isso aconteceu muitas vezes. Muitas vezes eu vi acontecer isso. Foram poucas as casas que despertaram. E eu botava na tela, eu botava no slide, palavras de Joana. Problema sério. E aí, muitos, ainda hoje, muitos dizem para o Quaresma, você é muito agressivo, não pode falar isso não. Como não pode falar? Quem disse que não pode falar? A verdade tem que ser inteligível para todos, pelo menos é que está no Evangelho. Como não pode falar? Passar a mão na cabeça? Não, coitadinho. Como coitadinho? Já passou o tempo do coitadinho? Nós estamos no final da transição planetária. Como você quer cuidar outro como coitadinho? Ele não é coitadinho de nada. Ninguém é coitadinho. Lembra do Jerônimo Mendonça?
aí eu mostro os exemplos, sabe? Aí a pessoa, e agora? Tá aí o exemplo de Jerônimo Mendonça. Sabe o que disseram para o Jerônimo Mendonça? O que a espiritualidade falou para o Jerônimo Mendonça? Você vai morrer. Hã? Você vai morrer. Pois é. Chico falou para ele, você vai morrer. Pois é. E tem coitadinho? Não, não tem coitadinho. Não tem coitadinho. E é o que diz o remédio, eu já falei isso aqui também. Você tem que agradar o outro se desagradando o tempo todo? Para com isso. Essa época acabou. Tem dinossauro ainda por aí? Eu saiba. Pois é. Mas tem gente que acredita que ainda tem dinossauro. Faço-me entender? É. Tem gente que acredita que ainda está vivendo na época do Neandertal, do Cro-Magnon. Tem espírita que não sabe que aquele povo de Capela, como é que eles vieram para cá? O que aconteceu com Capela? Vejam, aqueles que vieram de Capela, do sistema Capela, Capela é um sistema, aqueles que vieram de Capela para cá, quando a Terra ainda era um planeta primitivo, eram espíritos inteligentes e vieram para cá. Por quê? Porque não se atualizaram, usaram a inteligência para aquilo que não deviam, para coisas impróprias. Eles parece que não perceberam isso. Não tinha moral, né? Não viram que isso aconteceu. Esqueceram de ler. Está lá, Emmanuel fala sobre isso. Nos livros. Edgar Arron e tantos outros. Parece que não despertaram. E então, quando você chega e fala o que é realidade, está aqui a realidade, não sou eu que estou inventando, eles acham ruim, porque esqueceram de ler. Não leram Joana. Aliás, hoje até que eu não ouço tanto, mas eu ouvia muitas pessoas dizerem: não, Joana é muito difícil, não dá para entender Joana. Não dá para entender Joana porque você não se esforça em ter um maior conhecimento, em se educar um pouco mais, em conhecer um pouco mais. Então você não entende Joana. E as pessoas rejeitavam ler Joana porque era difícil demais. Não vou ler Evolução em Dois Mundos. Não, é muito difícil isso de André Luiz. Até teve um irmão nosso aí, que editou uma obra para ensinar a pessoa a ler Evolução em Dois Mundos. Mas quando você não entende, você vai procurar saber como funciona. Mas não. Aí se eu não entendo, rejeita. Depois não reclama do lugar que tu vais se encontrar. Lá é ruim? Não é ruim não. Lá é muito bom para você, porque você vai despertar. Eu li Evolução em Dois Mundos, mas não entendi não. Oi? Eu li Evolução em Dois Mundos, não entendi. Para mim é difícil. Mas tem um livro que é editado aí que ensina você a ler Evolução em Dois Mundos. Eu conheci esse livro, conheci esse livro lá no Chapela, no Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, lá em Bangu, quando fui trabalhar lá nessa casa com o Emil. Aí eu conheci esse livro, tinha na livraria, eu não conhecia. Eu digo: ah, mas tá vendo, tenho aqui. Aliás, eu botei algo no meu Face ontem de Evolução em Dois Mundos. Aí você podia explicar também ele, hein? Muito bem, terminamos o nosso parlatório de hoje. Muito bem. Esperamos que possamos ter entendido um pouco mais da vida, da existência, dos estudos que estamos fazendo. E na próxima, então, nós vamos ter um tema a ser preparado, não para a próxima. Na próxima vamos trazer o tema e nós vamos preparar para o encontro seguinte. Mas na próxima nós já vamos começar a desenvolver as parábolas, certo? E a primeira parábola que nós vamos passar a desenvolver será no semeador, considerando o momento atual, considerando os conhecimentos que estamos no momento vivendo. O Cid não sabe do que estamos falando, mas depois eu vou explicar a ele, porque ele faltou ao início do nosso encontro, mas depois eu vou explicar. Né? Então,
Agora eu vou escolher uma pessoa para trazer um tema na próxima aula. É uma coisa simples, não é? Trazer um tema, não é? Olha lá o que a Cris fez. A Cris fez assim. Vamos escolher ela mesmo, né? Traga um tema, Cris, na próxima aula. É um tema. Um tema. Eu estou com muita dor de barriga. Não importa qual é o tema. Entendeu, Cris? Você entendeu, né? É o tema que você de repente achar melhor. Isso aí vai se transformar numa catarse, hein? Oi? Vai se transformar numa catarse. Eu não entendi. Isso vai se transformar numa catarse. Numa catarse? Sim. Tudo bem, sem problema. Não tem problema. Não tem Você vai problema. perguntar por que moça Todo mundo já sabe. Quando nós iniciamos o encontro na vez passada, vamos terminar a prece, eu vou perguntar a Cris, qual é o tema para o próximo encontro? A Cris vai dizer o tema. Aí todo mundo já fica sabendo, todo mundo já pode procurar em casa alguma coisa. Nós vamos trabalhar dentro da codificação desse tema, ok? Dentro da codificação. A Cris pode, de repente, traz um tema lá, as pessoas podem considerar esdrúxulo. Como é que tema é esse? Por que eu tenho dor de barriga? Não importa. Não importa. Nós vamos desenvolver o tema. Por que tem dor de barriga? Faço-me entender? Porque não tem o que não tem a explicação dentro da doutrina espírita. Tudo tem uma explicação dentro da doutrina espírita. Né? Ela tem dor de barriga porque come mal, porque dorme mal, porque faz o que não deve, enfim, não sei. Mas isso tem uma forma genérica de se falar a respeito. Falar sobre mediunidade. Oi? Falar sobre mediunidade. Bom, mas isso aí é quando chegar a sua vez. Agora é a vez da Cris. Não, Na próxima será uma outra pessoa. Não, eu sou a última. Eu sempre estou trazendo alguma coisa e vou deixar por conta do pessoal se movimentar. Você quer ser a última? É. Então me aguarde. Me aguarde para eu te mostrar a última. Gente, vamos terminar o nosso encontro? Depois a gente continua no papo. Elevando o nosso pensamento a Deus, Mestre, Jesus, Pai amado, como agradecer-te, Pai, pelas oportunidades que temos tido, pelos aconselhamentos que nos chegam, Pai, como te agradecer a oportunidade de aqui estarmos, conhecendo um pouco mais da vida. Muito obrigado, Pai. Jesus, amigo, que essas oportunidades se repitam e não se acabem, porque elas nos favorecem, nos permitem conhecer um pouco mais o brilho, a luminosidade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aos amigos espirituais que nos assistem, que nos inspiram, que nos ajudam, que nos protegem. Muito obrigado, queridos irmãos, porque sabemos que sem essa ajuda, que sem esse amparo, de repente, não poderíamos caminhar um pouco mais. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado, Jesus. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.